como que essa ativa participação de Nossa Senhora nesse pedido para que Jesus realizasse o milagre, influencia até hoje na nossa devoção mariana, né? O que isso implica em os católicos pedirem tanto a Nossa Senhora, sendo que ela intercedeu lá naquela festa de casamento. Isso, Maria intercede ali, né? Ela pede, porque... Sabe por que Maria pediu aquilo? Não. Quer saber? Eu posso dar um chute? Penso eu que naquela época o casamento não era como o de hoje, durava muito tempo, precisava vir pessoas distantes e não tinha carro, todo mundo demorava para chegar e estava acabando o vinho. E Nossa Senhora ficou atenta à necessidade dos noivos e para que eles não passassem vergonha em estar dando uma festa que o vinho iria acabar, ela foi atrás de Jesus para poder fazer esse milagre, né? E não deixar os noivos serem envergonhados perante a família, perante a sociedade. Tá certo. Aê. Agora, por que o vinho estava acabando e por que ela foi pedir a Jesus? Eu não sei. Veja, o que eu vou dizer agora, a gente não encontra na Bíblia. Tá. Mas estudando os costumes antigos daquela época, a gente pode chegar a uma pista. Quando alguém dava uma festa de casamento, como você disse, a festa durava dias. E tinha que ter bebida, porque a festa tinha que estar mais alegre mesmo, para a lua de mel ser boa. Então, tem que ter tudo isso. Só que era costume, aí que está o detalhe, quando a gente estuda os contextos históricos, era costume dos convidados levar a bebida. Jesus, na sua pobreza, não leva uma bebida, mas ele está lá bebendo. Então ele não leva. E ele levou com ele alguns discípulos. Então Maria fica constrangida. Por quê? Está todo mundo na festa, todo mundo levou uma bebida. O pessoal está lá bebendo, conversando. Jesus não levou bebida. Então, constrangimento. O vinho está acabando, meu filho, o pessoal dele está tomando e ele mesmo não colaborou com nada. Então ela chega e diz, o vinho está acabando. Fez sentido, Tiago? Fez total. Exatamente. Total. Aí, Jesus dá uma chamadinha nela. O que eu tenho aqui com isso? O que nós temos com essa situação? Ali, mais uma vez, Jesus está educando sua mãe. Tenha confiança. Eu não estou aqui? Então, tanto é que Jesus estava educando a confiança de Maria, não estava xingando ela de nada, que ela sai dali e fala para os serventes, faça tudo o que ele disser. Confia nele. Talvez Maria tivesse alguma influência naquela festa. Há quem diga que ela estava ajudando no servir da festa, porque ela conhecia os serventes, né, para ela dar essa orientação. Então, a mensagem toda ali é confiança. Jesus está presente, ele não trouxe o vinho, mas confia. Confia. E aí nós temos essa intercessão de Maria, que é uma intercessão sempre de confiança em Deus. Preste atenção. Eu falo isso às vezes, o pessoal não entende muito. Maria interceder por mim não é para fazer a minha vontade. Maria não vai dar um jeitinho com Deus para que eu seja atendido. O que é? É uma prefeitura onde um que chega mais perto do prefeito consegue? Como é que é isso? Não. Maria não está para fazer a minha vontade, ela está para fazer a vontade do Pai. Então, quando Maria intercede por mim, é para que eu amadureça, eu cresça e eu cumpra a vontade do Pai. Mas aí um dia a gente faz um podcast só sobre intercessão. Vamos sim, com certeza. Muito bom, cara, muito bom. Quero aproveitar, né,
Fazer aquela chamadinha também, né? Assim como Jesus fazia, né? Mas se você tá chegando aqui, ó, nesse momento do podcast e não deixou seu like aqui, o seu curtir nesse episódio, eu acho que já tá mais que garantido aqui que merece o seu like, né, Carlos? Então... Eu sei que ele ia dizer, se você está aqui e não curtiu ainda, tá mais que garantido que você vai pro inferno. Eu pensei que... Não. Jesus não fez isso, então quem sou eu para dizer isso, né? Mas deixa seu curtir aqui nesse episódio, deixa o seu comentário. Inclusive, se você tiver perguntas, deixa aqui, que nós estamos de olho e a sua pergunta pode estar aí nos próximos episódios e o Carlos pode respondê-la ou não. Então você compartilha esse episódio também para quem você acha que deve assistir, manda para o grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda para todo mundo, que todo domingo às 3 horas da tarde tem um novo episódio de Católicos Querem Saber podcast. E vamos lá para as perguntas que vieram lá dos nossos últimos episódios. Eu achei uma pergunta interessante para a gente abrir aqui e é uma pergunta que normalmente os católicos têm feito, né? Porque foi uma série que ficou muito famosa, né? Que é a The Chosen, né? Os Escolhidos. E a pergunta foi da Marli Moreira e ela perguntou: você acha que nas cenas do The Chosen tem cenas que são distorcidas da Bíblia? Pois é. Eu não assisti a série. Não sei. Eu soube de algumas coisas da série. Exemplo, que Mateus é autista. Que a série apresenta Mateus sendo autista. Não tem indicação nenhuma disso na Bíblia. Não vou dizer que não era, sei lá, mas não tem indicação nenhuma. O que eu posso dizer é que toda a série bíblica, seja The Chosen, seja as novelas da Record, seja filmes, tudo vai ter ali uma roteirização, um romance sendo criado para compor a história. E que nem sempre isso é de fonte bíblica. Mas o autor, ele tem que escrever uma cena, ele tem que fazer um filme, ele tem que fazer uma novela. Então ele tem que agregar ali elementos para prender a atenção do telespectador. Então ele constrói alguma coisa em volta da história para dar um maior sentido. Então o que eu acho, eu não vi a série The Chosen, não assisti nenhum episódio. Mas o que eu ouvi dizer é muito bonita, tem uma mensagem bacana, mas, claro, como toda série, como todo filme, tem os seus acréscimos. É igual uma série que me disseram muito bem dela, da Maria Madalena, parece que é na Netflix, não sei. São vários episódios, parece que é uma novela, né? E tem muita coisa ali que mostra de Maria Madalena, mas muita coisa criada, inventada, né? Porque não tem elemento tanto assim de Maria Madalena nos achados bíblicos para você fazer uma novela. Então você tem ali uma composição feita pelos autores. Então a minha sugestão é a seguinte: tem gente que fala assim, eu não leio a Bíblia, mas eu vejo nas séries. Você vai saber da série, você não vai saber da Bíblia. Então você leia, por favor, pelo menos os evangelhos, tá bom? Abraço aí. Muito bom, muito bom. E tem uma pergunta aqui sobre o nosso último episódio, né? Carlos, para mim não ficou claro. A mulher de Caim existiu ou também foi simbólico? Então, eu costumo dizer que tem duas respostas para a mulher de Caim. Essa é uma pergunta intrigante. Já me fizeram ontem, né? Aqui, no WhatsApp. Mulher de Caim, eu não sei que tanto interesse tem na vida dos outros, mas presta atenção. Presta atenção. Caim matou Abel, Caim foi para Nod, terra de Nod, e lá se casou. Quem é essa bendita mulher? Então tem duas respostas. Tem a resposta para criança, tem a resposta para adulto. Você quer qual, Tiago? A de adulto. A de adulto? A de adulto é a seguinte, isso é um mito. Não tem Caim, nem Abel, nem mulher de Caim, nem nada. Isso é uma mitologia, compara com uma parábola. Tem distinções, mas vamos comparar para a gente entender. É uma parábola. E sendo uma parábola, o autor não está preocupado em juntar muitos elementos. Ele está contando uma parábola. Então, como eu disse no último episódio, do capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 ao 16, a gente tem ali uma história,
que é a história de Caim e Abel. Do versículo 17 em diante, já é outra história, escrita em outro tempo depois. E é no versículo 17 em diante que Caim vai encontrar a mulher dele. Então, são dois textos de autores diferentes, de épocas diferentes, de objetivos diferentes, que foram colados juntos. Então, você lê, você pensa que é uma história só. Não é, são duas coisas diferentes, que foram juntadas ali. Então, não se preocupe com a mulher de Caim. Se você pedisse que a resposta fosse para criança, eu diria, não, Caim casou com uma das irmãs, porque Adão e Eva tiveram vários irmãos e irmãs. Isso é para criança. Para adulto é essa história. É um mito, é uma história criada com sentido. Não é uma história real. Perfeito. Mais uma pergunta. Se Jesus fez os milagres para provar quem ele era, então como podemos entender os milagres que a igreja reconhece depois que Jesus ressuscitou? E por que os santos são os proprietários desses milagres? Santo não é proprietário de milagre nenhum. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender isso aí. Eu fiquei em dúvida se foi um protestante ou um católico que perguntou, né? Todo o milagre que foi feito no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, eram para mostrar a messianidade de Jesus. Jesus é o Messias esperado. Por isso que ele cumpriu os milagres messiânicos. Quem não sabe do que eu estou falando, assiste o episódio 2. Quem é da Bíblia Mais, quem é meu aluno, tem lá o aulão mensal número 2, que foi sobre os milagres. Tem 3 horas lá só sobre milagre. Aulão mensal número 2 entra na Bíblia Mais. Bom, Jesus, então, mostrava que ele era o Messias esperado, realizando os milagres. Jesus morreu, ressuscitou, a igreja começou, ou seja, os apóstolos começaram com a igreja. Aí você já vai vendo que, quando termina os evangelhos e começa Atos dos Apóstolos, que começam os apóstolos a iniciarem a igreja, o número de milagres já despenca, já cai. Quando já chega em Paulo, tem aqui e ali alguma coisa, mas milagre já não tem mais. Por quê, Tiago? Porque o milagre, ele era feito em grandes volumes no ministério de Jesus para mostrar que ele é o Cristo, é o Messias esperado. Depois, quando a comunidade de fé se forma ao redor do Cristo, que é o Messias, você já não tem mais a necessidade de milagres. Você já sabe quem ele é. Então os milagres vão despencando, vão caindo, vão acabando. E hoje em dia, todas as vezes que tem um milagre, o milagre é sempre ligado a alguma mensagem de fé, algum ensino espiritual. A Igreja Católica, ela é muito rigorosa com relação a milagres. Então, ela só declara alguma coisa milagre depois de muito estudo, depois de muita medicina, depois de muito médico, cientista se debruçar sobre aquilo e dizer que não tem explicação. Por quê? Porque para a Igreja Católica, milagre é um apontamento de que ali há algo de fé a se acreditar. O milagre não acontece pelo milagre, ele é sempre um sinal, ele é sempre apontando para alguma coisa. Então, um exemplo. Em Lourdes, na França, tem milhões de peregrinos lá. Muitos depoimentos de curas, de milagres, muita coisa. Nesses anos todos de Fátima, de Lourdes, já são 200 anos de peregrinação lá. Nesses 200 anos, sabe quantos milagres a Igreja Católica oficialmente reconheceu como milagres? Não. Tem 2.000 processos médicos que os médicos disseram, não temos explicação para isso. 2.000. Desses 2.000, a Igreja Católica, até hoje, só bateu o martelo em 67. Só. Porque a Igreja Católica é muito criteriosa com o milagre. Porque o milagre está sempre apontando para alguma coisa. Agora vamos do santo aí que ele falou. O santo não é dono de milagre nenhum. Milagre quem faz é Deus. Agora, o que acontece? Quando a igreja está num processo de canonizar alguém,
de declarar alguém santo, ela pôs como critério que tem que haver 2 milagres atribuídos à intercessão desse santo. Não é que o santo fez, mas é que Deus fez por intermédio desse santo para confirmar, olha aí de novo, confirmar, assim como Jesus confirmava que ele era o Messias, agora se confirma que tal pessoa é santa, está no céu e pode ser tida como exemplo. Então não é que o santo é dono do milagre. Deus faz o milagre para confirmar a santidade daquela pessoa que está em processo canônico. É isso. Perfeito, esclarecido. Carlos, a próxima pergunta tem a ver sobre alguns católicos supersticiosos que acreditam também alguns? Ainda bem que tem pouco. Que acredita em algumas coisas aí que saem na internet. Professor Carlos, fale um pouco sobre as 3 noites de escuridão que tanto estão falando, e isso me deixa muito apavorada. Muito obrigada. Abraço. Minha irmã, bobagem. Conversa fiada para boi dormir. Tá claro o que eu estou dizendo? Esse negócio de 3 noites de escuridão não tem nada a ver com a fé católica. Não tem nenhum ensino da igreja que fale sobre isso. O que é o ensino da igreja? Por exemplo, o catecismo da igreja, por exemplo, os documentos dos papas, nenhum. Atribuem isso a Padre Pio, São Padre Pio, que ele disse isso. Gente, o pessoal lá do Padre Pio, desde que ele era vivo, eles têm um jornal que põe ali as notícias do Padre Pio, das obras de Padre Pio, do que Padre Pio ensinou, eles têm. Num desses, na época que Padre Pio era vivo ainda, publicaram lá, eu tenho um recorte, depois eu posso botar para vocês, eu botei no Instagram, tem lá um recorte, o jornal do Padre Pio dizendo que Padre Pio nunca disse aquilo. Mas o pessoal continua falando e foi Padre Pio. Isso se encontrou, atenção, nos escritos de uma mística, uma mulher católica, que dizia ver coisas, que dizia ouvir vozes, e deixou isso relatado. Mas essa mística nem santa não é. É uma mulher que tinha experiências espirituais dela, e que a gente não pode averiguar quanto que tem de espiritualidade sadia ou até doente ali. Só que o pessoal da internet adora um sensacionalismo para pegar gente que tem medo, que fica apavorada, justamente para quê? Para você começar a seguir, receber notícias sobre aquilo. Tem gente, Tiago, que está preparando velas em casa, velas bentas, porque disse que nessas 3 noites de escuridão, só a única luz vai ser vela benta. Tem gente que está escrevendo frases da Bíblia em pedacinho de papel, porque vai ser o único alimento, comer aquele pedaço de papel. Aí eu te pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse que o povo acredita, gente? Eu creio no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, aprenda de Deus com Jesus Cristo e para de maluquice. Ainda dentro desse campo de superstição, né? Pra gente ir para a próxima pergunta, eu vi um vídeo de uma página católica, né? De um padre dizendo que as pessoas não podem dormir no escuro total. Porque o escuro total... Você mandou, né? O escuro total traz treva, o pré-anúncio do mal, e o católico ele tem que dormir pelo menos com alguma flechazinha de luz. Pois é. Jesus passava a noite em grutas ou na montanha. Ele acendia um fogo, ele tinha luz, ele tinha uma lanterna, o que era? Então, gente, vamos parar de besteira, porque luz a gente tem agora, de 100 e poucos anos para cá. Antes não tinha, você, por causa disso, tinha que dormir de vela acesa, botando fogo em casa, porque senão o diabo vem. Pelo amor de Deus, o diabo vem naquele que quer odiar o próximo, aquele que quer mentir. O diabo é o pai da mentira. Eu não vou falar mais nada.
O seu Almir perguntou o seguinte: Professor Carlos, o pecado original é pecado mortal? Não, tem nada a ver. Focinho de porco na tomada. Pecado original é uma coisa, pecado mortal é outra coisa. Pecado original não é nenhum ato que você cometa. Pecado original é o estado em que você nasce, é o modo de você... o estado que você nasce, é o modo em que você nasceu. Você nasceu em pecado. É um estado de ser, é uma condição, essa era a palavra que eu queria. É uma condição. Você nasceu em pecado, é uma condição. Se você não pecar nada, Tiago, na vida, você é pecador. Porque você nasceu nessa condição de pecado. Isso é o pecado original. Agora, ninguém tem culpa do pecado original. Agora, eu tenho culpa do pecado que eu cometa. Aí pode ser um pecado mortal, que tem seus critérios. Mas pecado original não é pecado mortal e nem é pecado venial. São coisas diferentes. Pecado venial é um pecado leve, pecado mortal é um pecado grave. Mas são pecados que eu escolho cometer. O original não. O original é o estado em que eu nasci. É a condição em que eu nasci.